Boa noite, meus amados da IHM. Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020, 19 horas e 30 minutos, para mais uma live. E hoje nós vamos falar de um assunto super importante. Aliás, o assunto mais importante de toda a Bíblia Sagrada, sobre fundamentos da fé cristã. Esse é o tema, fundamentos da fé cristã. Tenho certeza que esse ensinamento vai abençoar a sua vida, vai estimular você, vai edificar você, vai ser bênção para você e para a sua família. Mas nesse momento eu queria convidar os amados, para nós orarmos, agradecer a Deus, agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. O Senhor esteve conosco, O Senhor nos guardou, o Senhor nos amparou, o Senhor nos protegeu, o Senhor supriu nossas necessidades. E eu quero convidar você agora, nesse momento, a fechar seus olhos e nós vamos orar ao Pai. Abre o teu coração, coloca toda a fé que você tem nessa oração. Pai Celestial, Pai Glorioso, Pai Bendito, em nome do teu amado Filho Jesus, nós entramos na tua santa e gloriosa presença para te agradecer, Senhor, te agradecer pelo dom da vida, te agradecer pelo ar que respiramos, te agradecer por tua graça, tua bondade, tua fidelidade. E nós colocamos essa live diante do Senhor, que o Espírito Santo dê a cada um o espírito de revelação e de sabedoria, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, que o Senhor venha testificar da palavra em cada coração, vivifica a tua palavra, Pai, confirma a tua palavra, que ela não volte vazia, mas cumpra o seu propósito, confirma ela com sinais, com milagres, com curas, libertação, salvação, restauração, renovação. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Viu, meus irmãos? Eu quero, nesse momento, então, convidar você a pegar a sua Bíblia aí. Nós vamos fazer um giro pela palavra de Deus. E o tema, novamente eu vou estar aqui te lembrando, é Fundamentos da Fé Cristã. E eu quero começar esse estudo lendo com vocês no Evangelho de Cristo, segundo João, O Evangelho de Jesus segundo o apóstolo João, capítulo 11, a partir do versículo 1, tá bom? Vou esperar você abrir aí, capítulo 11 de João, a partir do versículo 1, tá? Vamos lá, acompanha aí, vamos estar juntos aí nessa live, vamos participar, tá? E vamos aprender da palavra de Deus sobre os fundamentos da fé cristã. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Então mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda os judeus procuravam apedrejar-te e tu queres voltar para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz.
Isto dizia e depois lhes acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. E disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também eu sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressurgir. E ele disse: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e as consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. E diz o 35, Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer-lhe que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disses eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolta no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Aleluia, glória a Deus. Veja bem,
Esse é um texto tremendo, né? É um texto comprido, nós lemos aí 45 versículos, mas vale a pena. E nesse texto de João, capítulo 11, todos vocês conhecem a história muito bem, né? Infelizmente, havia em Betânia uma família, duas irmãs, Marta e Maria, e o seu irmão Lázaro. E numa sociedade machista como aquela da época de Jesus, né? Elas não tinham pai, não tinha a única figura masculina para cuidar e proteger elas é Lázaro. Lázaro estava doente e elas mandaram avisar Jesus em outra cidade para Jesus se apressar e ir lá orar por Lázaro, mas Jesus demorou alguns dias. E quando Jesus chegou, Lázaro já havia morrido e já estava sepultado há 4 dias. Quando Marta e Maria ficaram sabendo que Jesus estava chegando, elas correram até Cristo chorando, né? Desabafando, se o Senhor tivesse chegado aqui a tempo, Lázaro não teria morrido. Aí Jesus declara para elas, né? Lázaro há de ressuscitar. Quando Jesus fala Lázaro há de ressuscitar, elas interpretaram no tempo futuro, no dia da volta de Cristo, né? Mas Jesus falou, não, eu sou, né? Está no presente, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, voltará a viver. E aí Jesus diz, aonde vocês sepultaram ele? Então aquela multidão, né? Alguns foram para consolar, outros curiosos, e seguiram Jesus e Marta e Maria até a entrada da gruta, onde Lázaro havia sido sepultado. E diz o texto ali que havia uma grande pedra tampando a entrada da gruta. E já tinha 4 dias que Lázaro estava ali sepultado. E então Jesus olha para as irmãs e dá uma voz de comando, né? E diz, tirem a pedra. Quando Jesus diz para elas, tirem a pedra, elas argumentaram com a razão humana, com a lógica humana. Talvez eu faria o mesmo, você faria o mesmo. Senhor, não dá, porque já cheira mal, já tem 4 dias. Ou seja, o corpo já está em estado de decomposição. Mas Jesus olha para elas e faz uma declaração tremenda aqui no versículo 40. Acompanha aí no versículo 40. Jesus diz, olha, não disse eu a vocês, que se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus? Quando elas ouvem isso, elas pedem ajuda a alguns rapazes ali, e eles removem a pedra, e então Jesus chega na entrada da gruta, e ordena, Lázaro, sai para fora. Jesus libera uma palavra de autoridade, uma palavra de poder, e milagrosamente, o espírito de Lázaro, que já estava no seio de Abraão, volta para aquele corpo em decomposição, e aquele corpo em decomposição, milagrosamente, é restaurado à vida, extraordinário. E para surpresa de todos, menos de Cristo, Lázaro sai para fora, todo enfaixado, né? Porque os judeus aprenderam com os egípcios a arte de embalsamar os corpos, né? E todo mundo ficou chocado de ver aquilo. E todos deram glória a Deus. E Lázaro então foi ressuscitado. E o que a gente aprende nesse texto? Que a fé exercida por Marta e Maria, ao retirar a pedra que tampava a entrada da gruta, deu a Jesus a condição para que ele operasse esse grande milagre. O fator determinante para Jesus ressuscitar Lázaro foi a fé exercida por Marta e Maria na remoção da pedra. Interessante isso. Uma reflexão, uma lição para nós, né? Então, elas tiraram a pedra.
Olha que interessante. Por que Jesus não tirou a pedra? Se Jesus teve poder para trazer vida para aquele morto há 4 dias, por que ele mesmo não removeu a pedra? Porque quem tem que tirar a pedra somos nós. O milagre Jesus opera, mas a pedra quem tem que tirar somos nós. O tirar a pedra, na verdade, é exercitar a fé sobre a palavra de Deus. O tirar a pedra é remover a dúvida e a incredulidade do nosso coração. O tirar a pedra é remover da nossa vida tudo aquilo que bloqueia os efeitos das nossas orações, tais como, número 1, mágoas, rancores, ressentimentos, murmurações, incredulidade, ambições carnais, pecados não confessados e a dúvida, o medo e a incredulidade. Então essa é uma lição que a gente aprende. Não só esse texto aqui, mas se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus realizou muitos outros milagres. E na grande maioria desses milagres, Jesus deixava claro para a pessoa que recebeu o milagre, vá em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ele disse isso para o paralítico, o do tanque de Betesda, aquela mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, a ressurreição, né? E muitos outros. Aqueles 4 amigos que levaram o paralítico e subiram pelo telhado e desceram ele. A Bíblia diz que Jesus viu a fé deles, viu a fé, né? Eles exerceram a fé. E esse é um assunto extremamente importante. O assunto fé na Bíblia é o assunto mais importante de toda a Bíblia Sagrada. Nada é mais importante em toda a Bíblia Sagrada do que a fé cristã, os fundamentos da fé cristã. Olha só, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e creia também que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Olha que texto importante. Impossível agradar a Deus sem essa fé, sem esse tipo de fé. Jesus também diz para aquele pai daquele jovem que tinha ataque epilético. Lá em Marcos 9, Jesus diz para ele: tudo é possível ao que crê. Que declaração contundente, que declaração poderosa, desafiante. Se tudo é possível ao que crê, parafraseando, significa quem tem essa fé e a exerce na palavra, tem tudo da parte de Deus, daquilo que Cristo já conquistou para nós, por meio da sua obra consumada na cruz do Calvário, aleluia. Também, em Marcos capítulo 11, verso 23, Jesus diz que por meio desta fé, edificada na palavra, você pode ordenar que os montes se removam e eles te obedecerão, desde que você não duvide no seu coração, mas creia, né? Tudo que você disser será feito. Que declaração poderosa. Também em Marcos capítulo 11, verso 24, Jesus diz que por meio desta fé, por meio da oração da fé, baseada na palavra de Deus, todos nós podemos obter resultados através das nossas orações. Ele diz, olha, em verdade eu vos digo, tudo que você pedir em oração,
crendo que já recebeu, assim será convosco. Olha só. Também, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, Jesus diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, edificada sobre a palavra de Deus. Aleluia! Marcos 16, versos 17 e 18, Jesus diz: os sinais, os milagres, a manifestação da glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, os sinais, os milagres, seguirão aqueles que creem. Olha só, né? E também 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7 e Hebreus 10, diz que o justo viverá por fé na palavra de Deus e não por vista. Olha que interessante. Nós somos exortados a viver pela fé na palavra de Deus e não por aquilo que vemos, né? Agora, eu quero convidar você nesse momento. Eu creio que com tudo isso que nós já falamos, você já compreendeu a importância da fé, né? Vamos ver a definição de fé, segundo Hebreus capítulo 11, verso 1. Eu vou te dar 4 definições de fé, segundo Hebreus capítulo 11, verso 1. Vou esperar você abrir aí, vamos lá. Hebreus 11, 1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vou repetir. A fé é o firme fundamento das coisas que estamos esperando e a convicção de fatos que não se veem. Olha aí, né? Que coisas são essas que nós estamos esperando? Se cumprir as promessas. E que convicção de fatos são esses? Fatos é tudo aquilo que Cristo já realizou há 2000 anos atrás, né? Agora eu vou dar uma segunda definição para você de fé. A fé é dar substância às coisas que estamos esperando e a certeza que existem coisas que não podemos ver. Vou repetir essa segunda definição. Fé é você dar substância às coisas que você está esperando e a convicção, a certeza que existem coisas que não podemos ver. Glória a Deus. A fé dá substância. Ela materializa as promessas de Deus e os fatos redentores. Terceira definição de fé. A fé é acreditar que Deus é fiel e é poderoso para fazer tudo aquilo que prometeu que faria em sua palavra. Vou repetir. Fé é acreditar que Deus é fiel e poderoso para fazer, para realizar tudo aquilo que Ele prometeu que realizaria em sua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Quarta definição de fé. Fé é acreditar em tudo aquilo que a palavra de Deus diz, independentemente do que vemos ou sentimos. Ou seja, não atentando para aquilo que vemos ou sentimos, mas acreditar de todo o coração naquilo que a palavra de Deus diz, independentemente do que os nossos olhos estão vendo, ou do que nossos sentidos estão sentindo, ou do que nossas emoções estão sentindo. Aleluia! Essa é a fé bíblica, essa é a fé cristã, é a fé que nós recebemos do Senhor, né? Inclusive, eu quero ler com você, quero convidar você nessa hora a ler comigo um pouco lá na Galeria da Fé. Você sabia que existe uma galeria de fé na Bíblia? Hebreus 11. O que é a galeria de fé?
é o registro daquelas pessoas que viveram lá no Velho Testamento, né? E que foram honradas por Deus por causa da fé que exerceram na palavra. Vê só como é bonito esse texto? Primeiro ele fala aqui da definição, né? A natureza é a definição de fé. Que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aí ele diz assim no 2, pela fé, os antigos, quando ele fala os antigos, as pessoas que viveram lá na velha aliança, no Velho Testamento, eles obtiveram um bom testemunho de terem agradado a Deus pela fé que exerceram. Verso 3, pela fé, nós compreendemos, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que tudo aquilo que é visível, palpável, veio a existir das coisas que não aparecem. É tremendo esse texto. O que ele quer dizer esse texto? Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Lá em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. Essa palavra criou Deus vem de uma palavra no original hebraico que quer dizer bara. Bara significa criar algo do nada. Uma coisa é você pegar uma matéria-prima existente, como a argila, e dela criar um vaso. Aí é diferente do bara, porque você criou algo de uma matéria-prima já existente. Agora, esse criar de Gênesis 1, Deus criou tudo do nada, apenas pelo poder da sua palavra. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Que palavra é essa, gente? Que poder é esse? Que palavra é essa? Ele disse, haja luz. E diz o texto lá, e houve luz. E aí ele separou o dia da noite. O poder dessa palavra criou o sol, criou a lua e bilhões de estrelas. Que palavra é essa? E aí Deus foi criando tudo pelo poder da sua palavra. Que palavra é essa? Aí no verso 31 ele diz, viu Deus que tudo que ele criou, eis que era muito bom. Isaías 55, 10 e 11 diz, pois assim como cai a chuva e a neve do céu, e não volta para lá, sem que primeiro regue a semente e a faça brotar, para dar pão ao que come, semente ao que semeia. Aí Deus diz, assim também a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, mas cumprirá o que me apraz e fará tudo aquilo pelo qual eu a designei. Meu Deus, que palavra é essa? Que palavra poderosa é essa, né? E é isso que ele está dizendo aqui no versículo 3. E o salmista diz, no Salmo 119, verso 89, para sempre, Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pois porventura, tendo ele dito, não fará, ou tendo ele prometido, não cumprirá. Pois a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. Números 23, 19, Jeremias 1, 12. Pois Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Aleluia, glória a Deus. Aí no versículo 4, Deus começa a falar dos personagens que foram honrados por Deus por causa da fé na sua palavra. Primeiro ele fala de Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício muito melhor do que o Caim, por isso ele foi aceito, e o seu testemunho diz até hoje essa oferta, ela fala até hoje, né? E ele ofereceu o quê? Um sacrifício de sangue, não é? Por quê? Por causa da promessa de Gênesis 3,15. Ele creu em Gênesis 3,15. Caim não. Por isso que Deus rejeitou a oferta de Caim. Né? Aí ele fala de Enoque também, que foi arrebatado, transladado. Né? Não viu a morte. Ele foi o primeiro homem a ser arrebatado, prefigurando a igreja de Cristo.
E diz aqui que Enoque andou com Deus, e Deus se agradou de Enoque. Aí nós vemos também Noé, que aparelhou uma arca, mesmo nunca tendo visto uma chuva, porque naquela época apenas subia, né, a neblina da terra para regar, né, subia o vapor para regar a terra, a semente. E Deus falou: olha, eu vou mandar um dilúvio, aparelha uma arca e constrói uma arca. Levou muitos e muitos e muitos e muitos anos. Durante a construção, ele pregou o juízo de Deus, pregou a justiça de Deus, pregou arrependimento. E Noé foi debochado, foi perseguido, foi ridicularizado. Só que ele se tornou o herdeiro da justiça daqueles que vivem pela fé na palavra de Deus. E foi salvo ele e a sua família. E a raça humana, por causa da fé de Noé, foi preservada. Aí depois vem o nosso pai da fé, Abraão, né? Abraão também, a partir do verso 8, entendeu? Um homem de fé que creu na promessa, né, de Isaac, e recebeu o seu Isaac já na velhice, e ainda teve outros filhos. E Deus falou: em ti serão benditos, através do seu descendente serão benditas todas as famílias da terra, se referindo a Cristo, né? E Abraão é o pai de todos nós, de todos aqueles que têm fé nessa promessa. Aleluia, glória a Deus. Aí nós vemos também Isaac, Jacó, né? Aí vemos também José do Egito, Moisés. E é interessante, e aí ele fala que Gideão, Sansão, Jefté, Baraque, Davi, Samuel, os profetas, né? Agora é interessante que nessa galeria da fé tem uma prostituta convertida ao Deus vivo, a Jeová. Uma ex-prostituta que se tornou a bisavó do rei Davi, gente. Que coisa tremenda. E Jesus é descendente na genealogia de Raabe. Que coisa tremenda, por causa da fé que essa mulher teve ao acolher os 2 espias, colocar o pano ali na janela da sua casa que ficava em cima da muralha, mesmo sabendo que Deus ia destruir a muralha, ela permaneceu com a sua família, e ela declarou para os espias: eu sei que o vosso Deus é Deus em cima no céu e Deus embaixo da terra. Que fé é essa que essa mulher teve? Era uma prostituta, hein? Que coisa tremenda. E Deus honrou a fé dessa mulher e salvou ela e toda a sua família. Ela casou com um judeu e se tornou a bisavó do rei Davi, e ainda se tornou na genealogia do Messias, do Salvador Jesus Cristo, e está aqui registrado milhares de anos sobre a sua fé. Ela foi grandemente honrada por Deus. Se Deus honrou uma prostituta convertida porque ela exerceu uma fé na palavra, o que Deus não fará por mim e por você, que cremos na sua palavra, que exercemos fé na sua palavra e que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, habitação do Espírito, morada de Deus, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Aleluia. Olha, sem esse tipo de fé que nós acabamos de ler aqui, é impossível agradar a Deus. Nós precisamos entender. Eu vou te dar 2 frases que Deus me concedeu quando eu estava escrevendo essa mensagem para você. Eu vou dizer aqui, olha: a manifestação do poder de Deus na confirmação de suas promessas é proporcional na nossa vida à medida da fé que a gente exerce na sua palavra. É proporcional. Muita fé, muito poder de Deus, muita honra, muito milagre. Pouca fé, pouco poder de Deus, pouca honra, pouco milagre. A nossa fé exercida na palavra honra e alegra o coração de Deus, e Deus, por sua vez, honra essa fé, manifestando o poder dele e confirmando a palavra.
realizando o milagre e concedendo o desejo do nosso coração. Amém? Outra frase, né? Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Isso é verdade, a Bíblia diz. Ele não faz acepção de pessoas. Eu não sou melhor que você e você não é melhor que o outro. Mas Deus faz distinção entre aqueles que crê realmente na palavra e exerce fé e pratica, daqueles que não crê e que são derrotados por causa da dúvida e da incredulidade. A maior prova disso está em Hebreus, capítulo 3, capítulo 4, junto com Números, capítulo 13, capítulo 14. Vou repetir. Leia isso aí depois da live, leia. Deus vai falar poderosamente com você. Números, capítulo 13 e 14, junto com Hebreus 3 e 4. Leia primeiro Hebreus 3 e 4, aí depois você vai lá para o Velho Testamento, em Números, capítulo 13 e 14. Ali está relatando a história de Israel, quando eles estavam na divisa, eles saíram do Egito, percorreram o deserto, né? E aí eles já estavam na divisa para tomar posse da terra prometida de Canaã. E o povo deu uma ideia, está lá em Deuteronômio 1, o povo deu uma ideia. Não seria interessante mandar espias para espiar a terra, né? E não era para espiar, mas o povo deu a ideia, Deus permitiu, para fazer distinção entre o que crê e o que não crê. E aí Deus falou para Moisés, ó, separa um espia de cada tribo, eram 12 tribos, né? 12 tribos. Separa um espia de cada tribo, os príncipes, né? E manda eles com uma pasta, com relatório, para fazer um relatório. E diz que os 12 espias ficaram 40 dias espiando toda a terra de Canaã. E Moisés pediu para eles fazerem as seguintes observações. Veja se a terra é fértil, se lá tem água. Veja as cidades, se são muradas, se os exércitos são bem armados, os inimigos, se são fortes, se são cidades construídas nas montanhas, se são muito bem armados ou não. E ainda traga uma prova dos frutos que há nessa terra. Se ela é fértil, traga os frutos. E o povo estava agitado, muito agitado, 40 dias, o povo estava inseguro, mas no final dos 40 dias chegaram os 12, e aí toda a multidão se reuniu em volta deles, Moisés, Arão também se reuniu ali, e ali Moisés foi ouvir o relatório. Dos 12, 10 disseram o seguinte, ó, a terra pelo qual nós fomos espiar realmente é uma terra fértil, é uma terra ótima, é uma terra muito boa. E ainda trouxeram uns cachos de uva gigantes. Diziam que cada cacho ali pesava 5 quilos, né? E o povo se alegrou, falou, opa, então realmente a terra manda leite e mel. Mas aí eles difamaram, falaram, porém, impossível a gente tomar posse dessa terra. Por quê? Porque as cidades são muradas, lá tem gigantes, os filhos de Enaques, eles estão muito bem armados, lá eles têm muros gigantescos, fortalezas, impossível penetrar nas cidades, e nós, comparado a eles, somos como gafanhotos. Quando o povo ouviu isso, o povo começou a chorar, o povo começou a entrar em desespero. Aí, 2 espias, Josué e Caleb, se levantaram, mandaram o povo calar, mandaram os outros 10 calar e disseram, olha, realmente a terra é maravilhosa, e nós podemos sim tomar posse, porque maior é aquele que está conosco, nós temos Deus do nosso lado, né? E o Josué e Caleb tentou encorajar a fé do povo, fortalecer a fé do povo.
Mas, infelizmente, prevaleceu na vida daquele povo o relatório negativo, pessimista, derrotista, de incredulidade dos 10. Ou seja, o povo se deixou influenciar pelo relatório dos 10, ao invés de ser influenciado pelo relatório de Josué e Caleb. Pegarem pedras para apedrejar Moisés, Arão, Josué e Caleb. Só que a glória de Deus se manifestou ali e protegeu eles. E o povo começou a gritar e dizendo, vamos voltar para o Egito, porque pelo menos lá a gente era escravo, mas tinha o que comer. E aqui Moisés e Deus nos trouxe para morrer na mão desses gigantes, ou morrer no deserto. E Deus ficou muito irado. Deus ficou muito triste. E Deus trouxe um castigo terrível. Deus disse o seguinte, olha, por causa dessa atitude, toda essa geração que viu a minha glória ao sair do Egito, viu a manifestação do poder, da glória de Deus, ao humilhar os deuses falsos do Egito nas 10 pragas, viu os egípcios entregar prata e ouro para eles, viu a ceia da Páscoa curando eles, porque o Salmo 105, 37 diz que aquele povo que saiu do Egito, saiu com prata e ouro, e entre eles, quase 4 milhões, não havia um só doente. Viu, Deus prover o sustento no deserto, mandar maná, mandar comida, fazer da rocha sair água, abrir o mar vermelho de maneira milagrosa, e depois fechar e destruir o exército de Faraó. O povo viu tudo isso, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo guiando o povo. Mesmo vendo todos esses milagres, ainda assim, os 10 espias, com o seu relatório de incredulidade, influenciaram negativamente o povo. O povo fez uma escolha. Ao invés de eles abraçarem o relatório de fé de Josué e Caleb, e confiarem nesse Deus que já tinha comprovado o seu poder e a sua fidelidade, o povo murmurou, quase matou apedrejado Josué, Caleb, Moisés e Arão. Então Deus castigou, falou que toda aquela geração iria morrer no deserto, não eram dignos de entrar em Canaã. Somente Josué e Caleb, por causa da fé que eles demonstraram e exerceram. Aí Deus mandou o povo voltar, eles já estavam na divisa já para Canaã. Volta, vocês vão ficar agora circulando no deserto. Para cada um dia que os espias espiaram a terra, vai representar um ano de castigo. Gente, que terrível. 40 dias, 40 anos. Imagina? 40, que retrocesso. Até que morresse toda aquela geração antiga que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb. Esses entraram na terra prometida. Esses tomaram posse, das promessas de Deus, da terra que manava leite e mel, por causa da fé. Você entendeu? Deus não faz acepção, mas Ele faz distinção entre aqueles que creem e aqueles que não creem. É só você abrir aí e ler Hebreus 3, Hebreus 4, Números 13, Números 14 e também Mateus 13, 58. Lá em Nazaré diz que Jesus não pôde realizar muitos milagres na cidade de Nazaré por causa da incredulidade daquele povo, E é interessante, olha, quero colocar alguns fundamentos importantes para a sua vida. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos uma medida de fé. Está lá em Romanos 12, 3. Nós recebemos uma medida de fé. Assim que nós aceitamos a Cristo, para dar início à vida cristã. Por isso que a fé, essa fé inicial, ela é um dom dado por Deus
a todo aquele que ouve o Evangelho e faz a escolha de crer nas boas novas da salvação em Cristo Jesus. Por isso que Romanos 10:17 diz: a fé vem por ouvir, e o ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. Essa fé, essa medida de fé, ela foi gerada em nós quando nós ouvimos atentamente as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E fizemos a escolha de crer, e nos convertemos e fomos salvos. Aleluia! Agora, olha que interessante. Em Judas, no versículo 3, e depois você pula para o 20, ele nos exorta, uma vez que agora a gente tem essa medida de fé, a batalhar diligentemente pela edificação, pelo fortalecimento e o crescimento dessa medida de fé na palavra de Deus. Nós somos os responsáveis de batalhar pelo crescimento, pela edificação da nossa fé. Aprenda isso, ó. Não transfira para ninguém a responsabilidade pelo crescimento e pelo desenvolvimento da sua fé. Todo crente em Cristo é o sacerdote da sua fé. E cabe a cada um de nós, individualmente, estimular a nossa fé todos os dias, alimentar a nossa fé todos os dias, fortalecer a nossa fé todos os dias e batalhar de maneira diligente pela nossa fé santíssima em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aí você diz, e como é que a gente faz isso? O primeiro passo para você começar a batalhar por essa fé, a desenvolver essa fé, é fazer o que está no versículo 20 de Judas. Ele diz, ó: amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Essa palavra edificando-vos vem do original grego, que dá o sentido de uma construção, um edifício sendo construído, ou a bateria de um carro sendo carregada. Esses são dois exemplos, né, para facilitar a sua compreensão. Aí ele diz, ó: edifique-se na sua fé santíssima. Como? Orando em línguas, orando no Espírito. Orando no Espírito. Interessante, não é? Por isso que Jesus ordenou lá em Atos, quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias com os discípulos. E ele ordenou, não saiam para pregar o Evangelho, sem primeiro serem revestidos com o poder do Espírito Santo. O poder do alto. A promessa de Joel, capítulo 2, verso 28 ao 30. Fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos com poder. E aí sim vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E eles obedeceram. E havia mais ou menos 120 pessoas no cenáculo. Um salão, e eles estavam ali orando, esperando a promessa. Quando Jesus chega aos céus, ele dá uma ordem ao Espírito Santo: vá lá, batiza eles com poder, batiza eles com fogo, dê a eles o dom de orar em línguas. E diz, né, que de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e foram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. Olha aí que interessante. Olha que interessante. Por que isso? Porque línguas é um dom de revelação. É um dom que possibilita o teu espírito orar mistérios com o Espírito Santo. 1 Coríntios 14, verso 2 e 4. Ele diz que quem ora em línguas, ora mistérios com Deus e edifica a si mesmo. Que mistério é esse? Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto das gerações dos séculos passados, mas agora Deus dá a conhecer quais as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, a saber, Cristo em nós,
a esperança da glória. Aleluia, glória a Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Aquilo que os olhos ainda não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou a penetrar no coração humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E essas coisas que os olhos ainda não viram, os ouvidos não ouviram, o coração não percebeu, Paulo diz, Deus dá a conhecer a cada um de nós através da revelação do Espírito Santo. Verso 12, porque nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que através dele possamos conheça a verdade te libertará, possamos conhecer tudo que nos foi dado gratuitamente, através de Cristo Jesus, aleluia. Por isso que o primeiro passo, para você batalhar diligentemente pela sua fé, é orar em outras línguas, é dedicar a maior parte do seu tempo orando em línguas, orando e tendo comunhão com o Espírito Santo, para que Ele interceda por você com gemidos inexprimíveis e ajude você a vencer suas fraquezas, aleluia. Essa é a primeira chave espiritual que desenvolve, edifica a nossa fé santíssima. Se você praticar ela, o Espírito Santo vai te conduzir para as outras chaves. Quais são as outras? A segunda, examinar as Escrituras, João 5,39. O Espírito Santo vai colocar dentro de você uma fome tremenda pela palavra. Quem ora em línguas tem fome pela palavra, tem uma fome insaciável pela palavra. Você vai ser despertado a examinar as Escrituras, aleluia. E ao examinar as Escrituras em comunhão com o Espírito Santo, seus olhos espirituais serão abertos. Você vai receber o Espírito de revelação e de sabedoria, e vai ser iluminado os olhos do teu coração, e aí as Escrituras vão ser abertas para você. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Salmo 119, 130. Aleluia. Aí vem a terceira chave que edifica a tua fé. Além de você examinar as Escrituras, você vai meditar sobre a verdade revelada pelo Espírito Santo. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei de Deus, e sobre esta lei ele medita de dia e de noite, de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que na estação própria dá o seu fruto, as folhas não murcham, e tudo que ele colocar à mão vai prosperar, aleluia. Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele dia e noite, dia e noite, dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo a tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho, e você será uma pessoa bem-sucedida. Por isso que Deus ensinou lá em Deuteronômio capítulo 6, você dá uma olhada lá, né? Deuteronômio, Deus diz o seguinte, olha que interessante, Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 em diante, Deus diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Aí ele diz o seguinte: e essas palavras que hoje te ordeno, onde elas têm que estar? Ele diz, elas estarão no teu coração, e tu a inculcarás a teus filhos. E dessa palavra você vai falar quando você estiver assentado na tua casa, você vai falar dela quando você estiver andando pelo caminho, você vai falar dela quando você for se deitar, e você vai falar dela quando você se levantar, e vai atar ela como sinal na tua mão, e como frontal entre os teus olhos,
e a escreverá nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Em outras palavras, Deus está me ensinando eles a meditar na palavra de dia e de noite. Naquela época não tinha impressora, né? Não tinha computador e impressora. Se fosse hoje, Deus ia falar o seguinte, ó, escreva no papel, cola em toda a parte da tua casa, para você ler e meditar todo dia, de dia e de noite. O que é meditar? Meditar é diferente de ler e examinar. Meditar é você mastigar a palavra com a tua mente e o teu coração, até que tudo fique levedado, ou seja, até que esta palavra crie raiz dentro de você, e você desenvolva uma forte consciência a respeito do que Deus diz na sua palavra. Aquilo vai ficar gravado dentro de você. É o que está lá em Lamentações 3, quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança, aleluia. Aí Deus vai te levar a uma outra chave espiritual para estimular, edificar e fortalecer sua fé. Ouvir atentamente a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias, ouvir atentamente a palavra de Deus. Por exemplo, essa mensagem ela vai ficar gravada no Face, na página da igreja, e no YouTube. Então, o que nós temos em nosso favor, que eles aqui não tinham? Nós temos a tecnologia. Ao invés de ficar vendo e ouvindo baboseira na televisão, e ouvindo jornais trazendo notícia ruim, vamos ouvir a palavra de dia e de noite, para estimular a nossa fé. Pois a fé vem por ouvir atentamente a palavra de Deus, né? Outra chave, fazer confissões diárias da palavra de Deus. Hebreus 3:1, Hebreus 4, do 14 ao 16 e Hebreus 10, verso 23. Declarar a palavra, confessar a palavra, né? Todo dia fazer declarações de fé da palavra de Deus, declarar aquilo que a palavra diz, né? Isso é importante. Também ações de graças por tudo que Cristo fez por nós. Todo dia você agradecer a Cristo por tudo que Ele fez. Faça isso todos os dias. Obrigado, Jesus, por ter morrido por mim na cruz. Obrigado, Jesus, pela salvação que o Senhor me deu gratuitamente. E você vai declarando tudo aquilo que Cristo já realizou, já fez, já consumou e já nos deu gratuitamente por sua morte na cruz. Aleluia! Outra chave espiritual, louvar a Deus todos os dias. O que é louvar? Louvar é exaltar a Deus pelos seus feitos poderosos. Exaltar o poder infinito e ilimitado de Deus. Salmo 100. E o que mais tem na Bíblia são salmos louvando e exaltando a Deus. E a última chave que o Espírito Santo vai te conduzir, e é a chave mais poderosa, é a adoração a Cristo, a adoração pessoal. Jesus diz em João 4, ele fala para aquela mulher samaritana, verso 23 e 24, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura como seus adoradores. E aí o Espírito Santo vai te conduzir a essa última chave, adorar a Cristo todos os dias, não pelo que Ele fez, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, a pessoa gloriosa que Ele é, pelos seus atributos, as virtudes do seu caráter e da sua santa natureza. Adorar a Jesus pelo seu amor, adorar a Jesus pela sua bondade, benignidade, graça, misericórdia, fidelidade, santidade, justiça, né? Dizer para Jesus o quanto você o ama. Todas essas práticas, todas essas leis espirituais, todas essas chaves espirituais vão edificar a sua fé sobre a palavra de Deus. Você vai
edificar a sua fé santíssima sobre a palavra. Você vai estimular a sua fé. E na medida em que a sua fé é edificada sobre a palavra, você vai conseguir resistir os ataques do diabo contra a sua alma, contra a sua mente, contra as suas emoções e contra a sua vontade. Você vai conseguir resistir à dúvida, resistir o medo, a ansiedade e entrar no descanso da nova aliança, no descanso que Cristo nos dá, no descanso de Hebreus 4:3. Nós que cremos, entramos no descanso. Que lugar é esse de descanso? É o tudo feito pelo Senhor, o tudo consumado. Amém, meu amado? Só depende de você, só depende de mim. Nós já temos a palavra, nós já temos o Espírito Santo e temos a tecnologia em nosso favor. Agora só depende de nós fazermos uma escolha de renunciar tudo aquilo que nos contamina, tudo aquilo que rouba o nosso tempo, tudo aquilo que não nos edifica, que um pastor falou muito bem, chamando de cultura inútil, né? Que não ajuda a gente em nada, e nos lançar na leitura da palavra, na meditação, na oração em língua, na adoração, entrar a sós com Deus e passar tempo a sós com o Espírito Santo. Eu quero estimular você a fazer isso. Começa com 15 minutos todo dia. Depois você vai aumentando, meia hora, 40 minutos, uma hora. Você vai ver que quanto mais você praticar, mais tempo você vai querer passar na presença de Deus. De tão gostoso que vai se tornar para você. No começo, tua carne vai se opor. Teu emocional vai se opor. Mas com o tempo, o teu espírito vai se edificando acima da tua fraqueza, acima da circunstância, acima do teu emocional, e você vai ter prazer de passar tempo na presença de Deus. E quem ganha com isso é você. Tá bom? Glória a Deus! E eu quero fazer uma oração por você e depois eu quero fazer um convite aos irmãos. Se você gostou dessa palavra, se você gostou dessa ministração, dá um curtir aí e compartilha desse vídeo. Vamos compartilhar para que outras pessoas no Brasil e no mundo possam ser edificados com essa palavra. Aleluia. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, eu quero aqui te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, de passar tempo aqui ensinando a Tua palavra, estabelecendo os fundamentos da fé, falando sobre as leis espirituais da comunhão. Oh Pai, muito obrigado por nos ensinar a respeito de tudo isso. Muito obrigado, Pai. E eu quero orar por cada um que está nos assistindo, que o Espírito Santo venha despertar o coração de cada um, colocando fome pela Tua palavra, sede pela oração, o desejo de passarmos tempo a sós com Deus. Pai, coloca isso no coração de cada um, tira todo o desânimo, tira, Senhor, toda a desmotivação, oh Pai, todo o vício da internet, vício da TV, liberta o Teu povo, Pai. Coloque em nós a alegria de passar tempo a sós com o Senhor. Enche-nos da Tua unção, enche-nos do poder do Espírito, enche-nos com a Tua palavra e libera a Tua bênção sobre nós. Libera a Tua bênção sobre a nossa família, libera a Tua bênção sobre a nossa igreja, sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, antes de encerrar essa live, eu quero fazer um convite aos irmãos. Vocês receberam aí o link da inscrição para o culto de domingo. Domingo agora nós vamos ter um culto especial, um culto de celebração, de adoração a Cristo, pregação da palavra com o tema Cristo, o mistério revelado. Que mensagem poderosa! E vamos também participar da ceia.
da ceia do Senhor, que é o memorial de celebração da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus, tá? Então se inscreva aí, domingo a gente quer ver os irmãos aqui, tá bom? E você que não puder vir, assiste o culto aí da sua casa, na página aí da IHM, no Facebook, às 5 da tarde, tá bom? Ó, um beijo no coração dos irmãos, uma ótima noite, o sono do justo e uma sexta-feira maravilhosa para cada um de vocês.